Olá, que bom que estamos juntos para a nossa análise desta quinta-feira, 23 de abril. Hoje o nosso papo é sobre um conceito fundamental, que está na base de tudo, a nossa condição interior. Vamos explorar como o estado do nosso coração pode ser aquela chave que abre ou que fecha a porta para o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Bom, para a gente mergulhar nesse tema, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a tese central. Depois, por que o coração é um receptor tão importante. Em seguida, como a nossa atitude pode transformar tudo. Aí a gente vê os dois caminhos, os dois destinos que surgem disso. E para fechar, uma pergunta que fica para nossa reflexão. Vamos lá. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo isso. A ideia principal aqui é bem simples de entender, mas olha, ela tem um poder imenso de mudar a nossa relação com as escrituras. O ponto-chave é este. A nossa habilidade de tirar proveito da palavra de Deus não tem a ver com o nosso QI, ou com o tanto de teologia que a gente sabe. Não. Depende, acima de tudo, da disposição do nosso coração. É a nossa receptividade que é a verdadeira chave, sabe? Ok, mas por que o coração? Por que tanto foco nele? A resposta está numa palavrinha essencial: discernimento. E é isso que a gente vai investigar agora. Então, o que seria esse tal de discernimento espiritual? O que significa ter essa capacidade que parece ser muito além de só entender um texto com a cabeça? O discernimento espiritual não é sobre ser mais inteligente. É, na verdade, uma forma de percepção. É a capacidade de enxergar as realidades do espírito, aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. É quase como ter um sentido extra. E a passagem de 1 Coríntios 2, versículo 14, é cristalina sobre isso. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Entende? Sem o Espírito, as verdades de Deus parecem loucura. É como tentar sintonizar uma rádio numa frequência que o nosso aparelho simplesmente não pega. Só um coração receptivo consegue captar esse sinal. Certo. Se o discernimento é tão importante e depende dessa sintonia certa, como é que a gente cultiva isso? Isso nos leva direto ao nosso próximo ponto, a atitude com que a gente se aproxima das Escrituras. Isso não é um mero detalhe, muda tudo. A pergunta agora fica mais profunda. Não é só sobre entender o que está escrito, mas sobre como a nossa atitude ao ler constrói ou destrói um relacionamento vivo e real com Deus. Olha só o que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 2, 13. A acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, a palavra de Deus. Ele está elogiando a postura daquelas pessoas, porque, ao receberem a mensagem com fé, elas permitiram que a palavra agisse de verdade dentro delas. A chave é a perspectiva com que se recebe. Dá pra gente pensar nisso como um ciclo. Primeiro passo, a gente se aproxima com fé, esperando que Deus fale. Segundo, essa abertura permite que a palavra comece a operar lá dentro. E terceiro, como resultado, a nossa fé inicial é fortalecida, o que nos prepara para o próximo encontro. É um ciclo que se alimenta. E se alguém aí pensa que precisa de uma fé gigantesca para começar, Jesus nos lembra lá em Lucas 17,6 da fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade. Uma sementinha de fé, se for genuína, já é o suficiente para Deus começar o trabalho. Então, essa escolha de abordagem, ter fé ou não ter, abrir o coração ou fechar, nos coloca numa encruzilhada. A partir daqui, existem basicamente dois caminhos, e eles levam a lugares completamente diferentes. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, o coração aberto. Ele se aproxima com humildade, está receptível ao Espírito Santo, e por causa disso é transformado. O relacionamento com Deus se fortalece. Agora, do outro lado, o coração indiferente. Ele se fecha, insiste no erro, não quer mudar, e o estudo se torna inútil. A conexão com Jesus se perde. O resultado depende inteiramente da nossa abordagem. E qual é o destino final de quem escolhe o caminho do coração aberto? Bom, a promessa, segundo 2 Timóteo 3,15, é nos tornarmos sábios para a salvação. Veja bem, o objetivo não é virar um expert em Bíblia, mas adquirir aquela sabedoria que realmente transforma a vida e nos guia para a salvação. Tudo isso que a gente conversou nos leva a uma última questão. Uma pergunta que não é para ser respondida de bate-pronto, mas para a gente pensar com honestidade. A pergunta final é essa: quando a gente abre a Bíblia, como estão nosso coração e nossa mente? Estamos só procurando algo que confirme o que a gente já pensa?
Ou estamos realmente prontos para ouvir com uma fé simples, dispostos a sermos desafiados e transformados? A resposta a essa pergunta pode definir todo o nosso caminho espiritual.